Vamos que vamos, pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo, tá no ar o Papo Gremista, segunda-feira, 10 horas mais 3 minutos. E seguinte, né, a gente tava num pequeno debate aqui do que é rádio, do que é podcast, mas a entrada que eu faço, que é uma entrada de rádio, inclusive, chove em Porto Alegre, faz frio em Porto Alegre, não sei exatamente quantos graus tá agora, mas eu vou chutar uns 14. Já te digo, porque exatamente 14. Eu tenho um pouquinho de experiência nisso também, viu, César? E o homem não sente frio, tá de manga curta. Mas o gordinho não sente frio, ainda estou... Tô batalhando contra a balança. Mas, cara, é o Papo Gremista que tá no ar. E um prazer ter vocês aqui. A gente fez uma live preparatória, esquentando a audiência no canal do César. E, velho, já vou adiantar pra vocês. Aliás, aqui. Eu não fui convidado. Não, tu não foste. Descobri por um acaso. Mas é porque tu seria estrela móvel. Acaso. Ah, é? Por um acaso. Se eu não entro aqui, eu não participo da live. Ninguém me convidou. Não? Não, absolutamente. Mas tudo bem, isso é... Bom, vocês já ouviram a voz dele, é o Faridão, tá aqui ao vivo. Uma boa noite pro Reverência a todos. Reverência. César Cidade Dias ao vivo e a cores, olho no olho. Cheio de pergunta pra fazer pro homem. Tem bastante coisa. E eu comecei o programa já com o Dorico do meu lado. Cara, obrigado mais uma vez. Tamo junto. É bom aqui te ter presente e importante também para este momento do Grêmio, do nosso Grêmio. O Grêmio que nós, como torcedores, jamais imaginávamos estar vivendo o que a gente está vivendo em 2022. Mas, ao que tudo indica, o Grêmio está bem encaminhado. Se Deus quiser e Lara quiser também, e o presidente Fábio Koff quiser também, estão ajudando. O Grêmio está bem encaminhado para a Série A e agora é manter o foco mais do que nunca no segundo turno. Cuidar os jogos fora de casa também é importante. Mas o Grêmio que volta, né, deve voltar para a Série A 2023. E a gente também já falava aqui no pré-programa, no canal do César, o quanto o Grêmio também precisa pensar em 2023, não só pensar na volta, mas também já ter um certo planejamento pensando neste retorno para 2023. Mas antes da gente começar as perguntas e o bate-papo, nem só perguntas, que vai ter bate-papo também, resenha de Grêmio, importante que vocês também façam os seus comentários e a gente, obviamente, vai dar uma atenção maior para o Superchat. Então faz o teu Superchat, é importante para manter em pé aqui este projeto. Este que é o segundo programa, já está recebendo o Odorico. Então, cara, faz aí o Superchat e os comentários também da live a gente vai demandando dentro do programa. Parceria com a gente aqui, a rapaziada do Golden Token Brasil. O link está na descrição e rola promoção para gremistas, tá? Todos que comprarem 10 tokens ou mais e disserem que viram o nosso canal irão ganhar, além dos lucros mensais, uma camisa oficial do Grêmio. Então, ó, meu velho, o link tá na descrição. E também aqui, ó, tu toma ativo, Faridão? Não use. Mas recomendo. Eu estou tomando. Para quem precisa, eu recomendo. Eu estou tomando, cara. Isso aqui dá energia durante o dia. É importante então termos energia. Isso aqui é bom demais. Tanto que eu tô aqui motivado. Tá no pique. Tô no pique e ativo também. Tá com a gente aqui. O link tá na descrição. Só clicar no link e fazer a tua compra. Bueno, Dorico. Fiz a entrada falando de 2022 que nenhum torcedor gremista imaginava que ia estar vivendo o que está vivendo. Enfim, estamos passando por um ano sabático, né? Mas também não podemos deixar de pensar 2023, que o Grêmio está se encaminhando aí para a Série A. Mas eu queria saber de ti, nesse primeiro momento, o teu diagnóstico, se tu tens um diagnóstico do porquê ou os porquês que fizeram o Grêmio ir para a segunda divisão. Boa noite, muito obrigado, cara. Boa noite, Mário. Boa noite, Farid. Boa noite, César Cidade. Ouvintes e espectadores do Papo Gremista. Todo mundo, isso já foi falado. Eu imagino que o Grêmio, para cair, na situação que o Grêmio caiu, um clube com o orçamento que o Grêmio tinha, é uma série de equívocos que foram cometidos. Uma série de equívocos, tanto do ponto de vista financeiro, de contratações, do ponto de vista de gestão do vestiário, do ponto de vista de entender como as coisas do futebol acontecem. E, olha, é um fato inédito um clube com o orçamento do Grêmio, com a estrutura do Grêmio, ter caído para a segunda divisão. Então, equívocos e equívocos. Eu tenho eu acho importante a gente, e depois eu até quero entrar nessa questão das finanças e da importância das finanças, o risco das finanças. Mas eu queria, Rodrigo, que tu contasse aqui, tem 1000 pessoas com a gente já assistindo a live,
E quem é o Dorico Roman? Quem é o Dorico? Como ele chega no Grêmio? Como é que foi a primeira relação com o Grêmio? Primeira história? Coisa um pouco mais para humanizar, porque às vezes o dirigente fica tão longe do torcedor, né? Mesmo com muitas passagens vitoriosas, depois a gente fala nisso. Mas quem é o Dorico? O gremista, o torcedor, o Dorico? Onde é que ele chega na vida política do Grêmio? César, eu morei no interior, em 3 cidades, nasci em Guaporé, morei em Mussum, morei em Iraí, morei em 3 de Maio, antes de vir para Porto Alegre. A primeira lembrança que eu tenho de futebol e de Grêmio é o Grenal dos 4-0. Eu morava em Iraí, 68. Ah, o primeiro lá. 68. Achei que era o das camisas vermelhas. Não, 68, de Alcindo, Babá, Joãozinho, Volmir, anterior. Cláudio Sérgio Lopes, e por aí vai. Depois eu morei em 3 de Maio e em 75 eu vim para Porto Alegre para estudar. Chegando aqui, quando eu tive condições de trabalhar e de ter uma renda que me permitisse, eu corri para me associar ao Grêmio. Em 83 eu me associei ao Grêmio, 82, desculpe, título assinado pelo presidente Fábio Koff e pelo Galia, Roberto Galia. É um título que eu tenho até hoje lá em casa guardado, uma relíquia que eu tenho. E aí comecei a frequentar o Estádio Olímpico. Uma outra questão, a primeira vez que eu vi o Grêmio ao vivo foi Grêmio Tamoio de Santo Ângelo. Eu me lembro que a gente foi de 3 de Maio para Santo Ângelo assistir o Grêmio, que ia jogar lá com o Tamoio. Pô, legal isso. E aqui interior, né? Força do interior. E aqui em Porto Alegre eu morava na Ramiro com um irmão e 2 primos e nós íamos ao Olímpico, o programa de domingo e das noites de quarta ou quinta, enfim, era ir ao Olímpico, íamos a pé até o Olímpico, assistimos o jogo e voltávamos escutando os comentários no rádio. Era uma época diferente de hoje. Sim. Bom, no ano de 2004, eu criei um blog e esse blog acabou se fixando assim como um blog que muitos gremistas frequentavam. A gente tinha o costume de, no fim dos jogos, dar nota para os jogadores, fazer comentários, e o pessoal era uma espécie de reunião de gremista pós-jogo no blog, que o nome era Blogrêmio. Blogrêmio. Quando deu o jogo lá, a Batalha dos Aflitos, aquele jogo que para a torcida do Grêmio tem um significado que só quem viveu aquilo pode dimensionar, resolvemos trocar o nome para Imortal Tricolor do blog. E eu fui fazer um curso, eu estava fazendo curso de mestrado na PUC e conheci um colega de aula. Quando soube que eu era o arigatô, eu assinava como arigatô no blog, quando ele soube que eu era o arigatô, ele, mas eu leio o blog, não sei o quê, e ele participava do movimento político Grêmio Novo, era o Thiago Caran. Ah, sei. E ele me convidou, Dorico, vamos participar lá, não quer participar, não quer ir numa reunião para conhecer como é e tal. Eu acabei indo em uma reunião e fiquei. Comecei a frequentar, isso devia ser lá 2007, 2006, 2007. E em 2010, o Grêmio Novo ia participar da eleição para o Conselho. Eu participei antes disso do Fórum dos Movimentos, que era uma discussão de pessoas que não eram conselheiros, alguns conselheiros, mas alguns que não eram, promovido pelo Conselho Deliberativo, onde se discutiu várias coisas do Grêmio, marketing, base, futebol, finanças, enfim. E quando houve essa eleição para o Conselho, eu acabei... o Grêmio Novo, tudo era votado, tudo era muito democrático. Eu acabei obtendo um lugar bom na chapa. E acabei me elegendo conselheiro em 2010. Quando o presidente Koff se candidatou em 2012, ele chamou os blogueiros para conversar, dentro daquele movimento político dele para avaliar a eleição. Ele chamou os blogueiros para conversar e eu fui convidado. Fui lá, conversei com ele, houve algumas questões que foram trazidas na conversa e tal. E uns dias depois, o Adalberto Praz me liga dizendo, Dorico, porque o Praz me conhecia dos blogs, porque o Praz sempre teve essa relação assim de buscar novidades. Ele lia blogs e conversávamos bastante, acabei conhecendo, também no fórum nesse fórum que houve no Conselho. Ele disse, Dorico, o presidente Koff quer falar contigo.
Aí eu fui lá conversar com o presidente e aí ele disse, olha, Odorico, eu gostei da conversa que eu tive contigo aqui aquele dia e eu quero te convidar para ser vice-presidente na chapa. Na época, eu levei essa proposta para o Movimento Grêmio Novo, houve um debate, eu acabei liberado para o movimento para participar se eu quisesse e acabei... O Grêmio Novo naquele momento era oposição, né? Era vinculado ao Paulo Odoni. Era bastante vinculado ao presidente Paulo Odoni. Isso. E acabei aceitando, fui eleito vice-presidente junto com o presidente Fábio Koff. E, a partir daí, eu comecei a viver uma relação, durante 5 anos, muito intensa com o Grêmio. Eu fui vice-presidente eleito do presidente Fábio Koff no Olímpico, depois na Arena, fui vice-presidente do presidente Romildo 2 anos, e depois fui vice de futebol. Aí já não era mais eleito, fui vice de futebol em 2017. E foi uma experiência muito, muito gratificante, muito rica. O presidente Fábio Koff era uma pessoa de uma riqueza na vivência diária. Aprendi muito com ele. Eu saía do trabalho e ia lá para o Olímpico, até o momento que eu entendi que eu tinha que ajudar mais o Grêmio. Eu antecipei minha aposentadoria, o meu plano era ficar trabalhando um pouco mais, mas resolvi antecipar a aposentadoria porque a situação era muito difícil. Eu conto uma história para dimensionar. O Grêmio passou por vários momentos difíceis na sua história, mas 2013 e 2014 também foi um momento muito duro do ponto de vista financeiro. Eu sempre conto um fato que, às vezes, não tinha dinheiro para comprar toner para a impressora da secretária do presidente. Aí eu resolvi ir lá para dentro do Olímpico, ajudar no que pudesse. O presidente Koff acabou me chamando. O Farid deve conhecer, talvez conheça também, eu não sei se o Mário conhece. Na sala do presidente, lá no Olímpico, tinha uma salinha do lado. E aquela salinha era onde ele levava, às vezes, uma conversa reservada, levava um empresário, um conselheiro, enfim. E um dia ele me disse assim, Odorico, eu quero que tu se instale nessa sala aqui e fique aqui, trabalhando aqui. E aí me aproximei muito dele e tivemos conversas muito, para mim, muito instrutivas, muito ricas. E foi uma experiência realmente... Uma aula ambulante, né? Sim. E realmente foi uma experiência para mim que valeu muito. Depois, na Arena, a gente teve, na primeira gestão do presidente Romildo, um trabalho muito sério que decidiu de fazer, de colocar o Grêmio financeiramente em condições melhores do que estava. Se fez um trabalho de saneamento financeiro. E, por fim, quando o time estava naquela situação em 2016, em setembro de 2016, cai o departamento de futebol e o Adalberto Praz é convidado para ser vice de futebol e ele me ligou, só perguntou assim, tá pronto? E eu disse, tá pronto para quê? E ele, para ir comigo para o futebol. Eu disse, pô, mas nunca imaginei trabalhar no futebol, mas vamos lá, se é para ajudar o Grêmio, vamos lá. Acabei indo, também foi uma vivência muito enriquecedora com o vice-presidente Adalberto Praz, com o Saul Berdichevski, que são pessoas com uma experiência e com uma capacidade de influenciar e de diagnosticar. E acabamos ganhando a Copa do Brasil, um grupo que estava desacreditado, um grupo que tinha tido resultados muito negativos, acabou conquistando a Copa do Brasil de uma forma brilhante. A vinda do Renato foi uma sugestão e quase uma imposição do vice-presidente Adalberto Praz. O Renato veio, fizemos reuniões, diagnosticamos coisas, relatamos coisas para ele, e, a partir daí, ele assumiu a gestão daquele grupo de jogadores que tinha muita qualidade, mas que não tinha ambição, não tinha determinação, não tinha confiança, principalmente, a autoconfiança muito prejudicada. E o Renato conseguiu incutir nos jogadores uma gana de ganhar, e os jogadores começaram a jogar aquele futebol maravilhoso que culminou com a Copa do Brasil. O grupo era basicamente o mesmo, né? Com a chegada do Renato. Não tem nenhuma contratação. É basicamente o mesmo, né? Porque em setembro já não podia mais contratar. Era o grupo que tinha. Deixa eu perguntar para o senhor questionado
O senhor quer falar? Não, questão de respeito e hierarquia. O senhor fala de que vários fatores colaboraram com a queda do Grêmio. É claro que a gente sabe que tem alguns fatores muito pontuais que marcaram a queda do Grêmio. Eu pergunto para o senhor, o que foi mais decisivo na sua opinião? A entrevista que acabou sendo desastrosa do Cláudio Derich, que provocou a queda do Renato, que aí é minha opinião, estou dando uma opinião e perguntando ao mesmo tempo, não deveria estar fazendo isso. Acho que com o Renato no Grêmio, o Grêmio não teria caído. Ou foi culpa do Renato, como muitos dizem que o Renato tomou conta do vestiário do Grêmio e por isso o Grêmio caiu? Bom, essa questão, Farid, a gente observava na época que já havia uma certa, digamos assim, uma contrariedade, uma cobrança de que as coisas não estavam vindo como deveriam ser. O Grêmio fez muitas contratações. Depois a gente vai às vezes a gente acha que era o Renato, mas depois a gente sabe que não era o Renato, muitos jogadores que vieram. E aquela entrevista, aparentemente, era uma entrevista que expressava um sentimento que havia em alguns setores de que tinha que mudar. Não especificamente porque era o Renato ou deixasse de ser o Renato. Mas foi um recado. Achavam que tinha que mudar. Foi um recado. Um sentimento de um torcedor que era vice-presidente, por isso tinha mais força a manifestação, manifestando um sentimento de que tinha que alguma coisa mudar para melhorar a situação do Grêmio. E, realmente, a partir dali, a coisa só piorou. Porque o que se diz que o Renato fazia tudo, eu sempre digo assim, o que é tudo? O que é tudo? Fazia tudo no vestiário. Um departamento de futebol, o César trabalhou. Um departamento de futebol é uma coisa muito complexa. Tem coisas para fazer o dia todo. Tem assuntos para resolver, tem problemas para resolver, tem contratações para fazer, tem que resolver questões com a imprensa, tem que resolver questões contratuais, enfim. O Renato fazia bastante, gostava bastante de opinar. Mas isso de dizer que o Renato fazia tudo, realmente... O Renato, ele buscava participar e opinar em coisas que não seriam costumeiramente a atribuição dele e cuidava muito bem da parte técnica, da parte de gestão do vestiário e de treinamentos. Mas dizer que ele fazia tudo realmente é um exagero, é uma figura. O senhor acha que se o Renato tivesse ficado, o Grêmio não teria caído? Eu acho que não teria caído. Perfeito. Essa relação, por exemplo, o senhor contou a força... De conhecer o Grêmio desde a saída do Olímpico, que teve a transição, que foi complicado, foi difícil de entender a arena naquele momento, teve todo esse composto, teve a discussão financeira. Aí o senhor entra numa outra linha, que é a primeira gestão Romildo, que fala em austeridade, resolve o problema, cria uma unidade política, mas veio o tombo, né? O Grêmio perde. Qual é a diferença daquele Grêmio que o senhor conhecia muito e pegou o futebol para esse Grêmio que vai se encontrar em 2023? Aquele time 2016, 2017, a partir da chegada do Renato, foi um time que encantou a todos. Tem uma questão, César, que é o time da Libertadores, ele tem 10 jogadores diferentes, dos 18 jogadores que fardaram para jogar a final contra o Lanús, tem 10 jogadores que não estavam na final da Copa do Brasil. O que se diz é que era o mesmo time, não é o mesmo time. Não é mesmo. E numa situação que em 2017 não havia recursos para contratar. Eu lembro que em 2017 perdemos o Wallace em janeiro, numa negociação relâmpago, em questão de 2 dias o jogador era do Grêmio e em 2 dias estava viajando para a Alemanha. A base do time, né? E não tínhamos recursos para contratar. E às vezes eu sou criticado porque eu trouxe o Cortez, trouxe o Jael, trouxe o Léo Moura, trouxe jogadores que era possível trazer na época com os recursos que tinha. Então, a partir dali, o Grêmio começa a ter uma injeção de recursos como nunca houve na história do Grêmio. 2018, 2019, o Grêmio vendeu 240 milhões
em jogadores da base. O Arthur é O Arthur, 18, né? né? O Arthur fechou No 44 milhões de euros, não foi? O Arthur, Na janela, 18. o Arthur começou a venda do Arthur, o Zum Zum, ele posou com a camisa do Barcelona em dezembro, se eu não me engano. É isso, foi e ele isso. foi vendido lá por março. Depois, em 2020 e 2021, o Grêmio faturou 280 milhões nesses 2 anos, como venda de jogadores. Então, esse Grêmio poderia ter se estruturado, poderia ter sido saneado, poderia ter se equipado. Nós temos que equipar a nossa base, nós temos que criar novos jogadores, nós temos que ter condições de abastecer permanentemente o profissional com jogadores para jogar e também para dar retorno financeiro para o clube. Então, a diferença que tem hoje é um time que está trabalhando, um clube que está trabalhando para pagar conta. E de 2018 a 2021, é um time que tinha um fluxo de caixa tranquilo, um fluxo de caixa que só ficou complicado porque o dinheiro foi mal utilizado, os valores foram mal utilizados. Essa é uma relação, a gente conversa muito sobre isso, Godoy, e essa é uma relação, eu acho que a gente tem que tocar bastante nesse assunto. Tem muita mensagem aí? Tem bastante mensagem, inclusive tem superchat já, cara. Se tu me permitir, eu já vou ler aqui o superchat do Marcos Schuster Kreutz. Tá sempre com a gente aqui. Um beijo pra ti, cara. Tamo junto. Ô, Dorico, por que os jogadores não jogam futebol proporcionalmente ao montante que recebem mensalmente? E por que o CDD é ignorado para favorecer bruxismos? Bom, Uma pergunta bem interna, né? Bom, os jogadores não deveriam render de acordo com o que recebe, porque teoricamente, quanto melhor o jogador, mais ele vai querer, mais vai receber para jogar. Mas no Grêmio houve uma série de equívocos, e isso para mim fica muito claro quando o Grêmio contrata jogadores e depois não consegue repassar. Por quê? Porque ninguém paga o que o Grêmio paga. Isso é para mim, é cristalino que isso é uma política equivocada de contratações. O CDD do Grêmio existe, são pessoas que trabalham lá, que têm capacidade. Agora, eu penso que a próxima gestão do Grêmio ela precisa equipar o CDD com mais recursos, com mais plataformas, com mais equipamentos, preparar melhor os analistas, porque hoje que existe de dados, eu sou um apaixonado por isso, pela ciência de dados, eu acho que o clube que não investir em dados, o clube que não conseguir entender que tem que minimizar erro, porque é muito caro errar. É muito caro errar numa contratação. O clube que não fizer isso vai ter dificuldades. E não vai conseguir fazer plantéis e formar times competitivos a um preço que ele possa suportar. O senhor trabalhou com o presidente Romildo e a gente sabe dos erros do presidente Romildo, principalmente no seu terceiro mandato. Foi muito bem no primeiro, no segundo o senhor trabalhou com ele. Mas não se pode apagar também os feitos do presidente Romildo. Seria absolutamente injusto. Por que o presidente foi abandonado, o presidente está abandonado dos seus chamados parceiros que estavam ao seu lado em 16, 17, 18 e agora sumiram? Farid, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui eleito em 2015, 2016 e fui vice de futebol em 2017. Eu vou revelar uma coisa, talvez não seja inédita, porque eu já comentei isso. Eu não abandonei ninguém. Eu nunca fui chamado para ajudar. Então, as pessoas que muitas vezes me cobram, o Dorico o Grêmio estava caindo e não fez nada, o Grêmio estava caindo e o Dorico não foi, e agora que está aí aparecendo e querendo, quem sabe, concorrer a presidente. Eu nunca fui chamado. E o presidente ele tem uma característica de pensar as coisas e fazer as coisas de acordo com o que ele acha que é o correto. E ele provavelmente achou que seria correto não convidar A, B, C ou D para ajudar o Grêmio.
Então, isso tem que ser respeitado, mas chegamos a um ponto... Mas parece que hoje é um alfabeto quase, né? Só A, B, C e D, né? Parece que vai até o Z. Tá sozinho, presidente? Não. Também não estou aqui para defender o presidente. Ele procurou isso? Pois é. Eu não sei se... Pois é, eu falo por mim. Claro. Eu falo por mim. Eu, algumas vezes, mandei algumas mensagens para o presidente, sugerindo coisas. Ele respondia às vezes não respondia, mas o Odorico nunca foi chamado para... Odorico, o que tu acha? O que tu pode contribuir? O que tu... Vamos analisar uma situação juntos. Então, Farid... Eu acho interessante, Farid, esse isolamento, que é uma pergunta... Eu sei que tem algumas mensagens aí... Tem, eu estou separando elas aqui. Gente, eu estou separando perguntas, tá? Com perguntas muito, muito interessantes aí, vindas pelo Superchat, mas eu queria chegar nessa linha... porque a gente sabe como é a construção política e como ela vai caminhar, né? Como ela vai caminhar. E nós temos, por exemplo, um conselho de administração que está lá e que, de alguma maneira, vai participar da gestão, não é, Odorico? E como que a gente pode imaginar que tipo de composição, que tipo de responsabilidade a gente pode colocar no conselho de administração que participou do rebaixamento? Como é que a gente pode... até para não ser injusto com as pessoas, né? Porque nós temos, pegando aqui o exemplo dos dois candidatos que se posicionam hoje, né? Adalberto Praz tem relação forte com o senhor, o Duda Kreff tem relação forte com o Alberto Guerra, talvez, eu não sei como é que vai se posicionar o Marcos Herman, o próprio Paulo Luz. Como é que vai ser essa relação? Porque eles são responsáveis, até que ponto a torcida pode ver isso e isso pode ser um problema? Como é que o senhor vê isso? Aqui eu acho que existe, César, uma injustiça com os vice-presidentes eleitos. Porque eu fui vice-presidente eleito em 2 gestões. Os vice-presidentes eleitos, eles não têm ingerência no futebol. Então se diz, os vice-presidentes do CA... Tu viveu o futebol, tu sabe como é que é isso? Ninguém bota o pé. Um treinador, se ele tiver pessoas no entorno dele, em quem ele confia, ele vai debater, vai discutir e vai decidir conversando com essas pessoas. Agora, se ele não tem pessoas nas quais ele confia, ele vai decidir pela cabeça dele. E a mesma coisa é o vice de futebol. Se o vice de futebol tiver pessoas que ele confia e que ele acredita, ele vai ouvir e vai decidir. Se não, ninguém vai se meter. Tu sabe que é assim. Sim. Então, imputar o conselho de administração... eles estão lá, eles são a gestão do Grêmio, mas imputar de forma assim tão marcante que eles são responsáveis pelo rebaixamento, eu acho que é um exagero e uma injustiça até. Sim. Tu falaste no Adalberto Praz. O Adalberto Praz é uma pessoa que tem uma capacidade de gestão, que conhece futebol e que na chegada do Renato, que foi pedido dele, e ele condicionou que só aceitaria serviço de futebol se o treinador fosse o Renato, conversou com o Renato, o Dr. Saul junto, e eu ali aprendendo com eles, e ele foi também um motor disso. Porque o que se diz é que o Renato fazia tudo, e para mim o problema é que o Grêmio acreditou nisso. Uhum. O Grêmio acreditou que o Renato fazia tudo. E o Renato não fazia tudo. E o que o Renato não fazia, as pessoas deixaram de fazer, ninguém fez. Então, esse é um diagnóstico que eu tenho da situação. E tu falaste do posicionamento. Eu não tenho problema nenhum de ele nem está participando. Ele diz que não quer, que ele já... Mas é que eu digo que essa associação vai acontecer, né? Mas eu não tenho problema nenhum de ser amigo do Adalberto Praz. Para mim é uma honra ser amigo do Adalberto Praz, ter sido amigo do presidente Koff e ser amigo do Saul Berchevsky. Para mim isso é uma honra. Sim. Isso me honra. Isso não me preocupa, não. Não. 10h33 é o Papo Gremista, participação de Odorico Roman. A gente está fazendo várias perguntas aqui, o Faridão e o César estão numa sabatina e eu estou aqui fazendo o trabalho de pegar perguntas
E, obviamente, dando aqui a preferência pra galera do Superchat, tá? Eu vou demandar alguns Superchats que eu peguei aqui e depois eu vou pegar aleatoriamente algumas perguntas do pessoal que também não fez o Superchat, mas vamos também dar a palavra pro torcedor gremista, né? O João Davi falou o seguinte, ó, a loucura da contratação do Cavani foi o início da queda. O Mr. Sabat falou o seguinte, ó. Qual a tua análise sobre o fato de um clube rebaixado em 2021 manter o mesmo treinador e praticamente os mesmos jogadores para 2022? E também... vamos nessa pergunta aqui, porque o outro foi só um comentário do João Davi e o Mr. Sabat, que está na live com a gente, perguntou da tua análise, ô Dorico, sobre o Grêmio ter sido rebaixado e basicamente ficou aí, que inclusive até na minha opinião não deveria ter ficado. Mas a gente quer saber a tua análise sobre isso. Eu já comentei um pouco sobre isso, por que eu entendo que o Grêmio caiu. Eu falo a questão de o Grêmio achar que o Renato fazia tudo e o Renato não fazia. Aliás, eu quero aproveitar para fazer um parênteses aqui, que muitas vezes eu escuto e me contam que fulano falou, Beltrano falou, Cicrano falou, que o Renato não gosta de ti. Isso é uma mentira. Eu vejo jornalistas sendo citados que teriam falado isso, que não tem... Da onde tiram esse tipo de coisa? Eu fiquei com o Renato lá 15 meses e ganhamos uma Copa do Brasil e uma Libertadores. E tem gente que é amiga do Renato, que se diz amiga do Renato, que ficou 2 anos, gastou 240 milhões e não ganhou nada, mas é amigo do Renato. Ou seja, será que a amizade... E o Renato ele pode ser uma figura política no Grêmio hoje ou não? Olha, pelo que eu conheço do Renato, eu não imagino que ele vai interferir. Não imagino que ele vai interferir na eleição. A lembrança que eu tenho é que ele só interferiu numa eleição do Grêmio, que foi na do presidente Koff. Sim. Ele tinha uma dificuldade grande com o Paulo Doni. Isso. Então, eu acredito que o Renato é um profissional, gosta do Grêmio. Eu não acredito que ele vá se intrometer na eleição. O Dorico Roman, vamos adiantar, o Dorico Roman eleito presidente do Grêmio. Qual vai ser o seu técnico? Não fique no muro, por favor. O senhor deve saber qual vai ser seu técnico, qual vai ser seu executivo de futebol e qual é o conceito que o senhor tem do Roger. Farid, vamos começar pelo Roger. Eu acho que o momento do Grêmio de estar lutando para subir não cabe a mim entrar em considerações sobre as pessoas que estão trabalhando lá, nem treinador, nem jogadores. Então, eu me reservo o direito de não tecer considerações. Quero que o Roger acabe campeão, para a gente subir sem sobressaltos e com tranquilidade. Uma coisa que eu aprendi na vida, Farid, talvez, claro que existem sempre há coisas para aprender, mas uma coisa que eu me acostumei a fazer na vida é negociar. E eu sei que se um dirigente disser que vai contratar o jogador, ou um treinador, ou um executivo tal, se ele ganhar a eleição, se eu concorrer e ganhar a eleição e eu tiver prometido isso, eu vou ter que pagar mais do que eu pagaria normalmente se eu não fizer esse anúncio. Mas será que o senhor já não está conversando com eles? Com quem? Com os possíveis executivo e técnico. O senhor confia que o senhor vai ganhar a eleição. Se o senhor não confiar, ninguém vai confiar. Farid, o que precisa ser feito é ter, na eleição, terminada a eleição, se eu concorrer... Porque o Grêmio tem que correr quanto tempo, né? Exatamente. Se eu concorrer e ganhar, pode ter certeza, Farid, que no primeiro minuto após a eleição, passada a alegria, vai começar o trabalho. Porque, digamos que eu concorra e ganhe a eleição, e eu tenho isso muito claro para mim, o Grêmio não ganhou nada. Eu vou ter que trabalhar e trabalhar muito para o Grêmio ganhar. Nós vamos ter que equipar o CT, nós vamos ter que partir para um trabalho muito forte de reestruturação, de revisão de todos os procedimentos, processos, estruturas. Tem que fazer uma revolução no futebol. Tem que fazer uma análise muito profunda da base, de como é que está, se a base está formando os jogadores que o Grêmio precisa. E, a partir daí, começar a trabalhar. Mas vai haver reformulação, em tese, ou vai se usar pessoas que estão lá? Eu acredito que existem profissionais muito bons no Grêmio. Uhum. Se for diagnosticado
pelo próximo presidente, na minha opinião, se for diagnosticado que existem pessoas que não têm a capacidade que precisaria ter, talvez o caminho seja essas pessoas se aperfeiçoarem para atingir o que é preciso. Por exemplo, análise de dados. Análise de dados, na minha época, eu tinha uma equipe de analistas com determinadas características que podiam entregar um determinado tipo de trabalho. Hoje existe no mercado plataformas que entregam informações que não entregavam naquela época. Então, é preciso saber, essas pessoas estão aptas a aproveitar essas informações novas que são fornecidas, que os clubes podem receber. Se não estão, precisam se aperfeiçoar e chegar lá. Hoje, a estatística, uma pessoa saber analisar e saber interpretar a estatística, talvez isso seja um dos motivos que existe resistência a isso, porque muita gente tem dificuldade de entender como é que funciona essa questão de estatísticas. Mas é fundamental hoje. Os clubes de ponta no mundo todo usam intensamente a estatística. Mas o torcedor... saiu bem. Não, mas ele não vai... Vamos continuar. É que o torcedor, doutor Dorico, ele, o que menos se preocupa é com a estatística. Ele quer ver futebol e a bola no gol e levantar a taça e botar faixa. Então, eu quero voltar à questão do técnico, já que o senhor não vai falar qual é o seu técnico, mas o senhor já deve ter ideia de qual... O senhor já tem ideia de qual vai ser o seu técnico, se eleito for o presidente do Grêmio? Farid, eu sempre disse que eu sou... Sempre disse não, comecei a dizer nos últimos dias que eu sou pré-candidato, não sou ainda candidato a presidente, porque as eleições do Grêmio têm várias etapas. Se eu concorrer e ganhar, eu tenho uma ideia de quem possa ser e essa questão vai ser resolvida rapidamente. É brasileiro ou é estrangeiro? Tem que ser bom, não precisa ser brasileiro nem estrangeiro, tem que ser bom. O homem está saindo bem, Está indo rápido, está rápido. Mas pode ser um ex-técnico do Grêmio? O Renato seria um bom nome para treinar o Grêmio? O Renato é um bom nome. O senhor acabou de falar no Renato. O Renato é um bom nome, é um técnico identificado com o Grêmio, é um técnico vitorioso, campeão como jogador, campeão como técnico. Não vejo problema de Renato ser treinador. E no futebol, dentro dos pares políticos, aí não entrando na linha dos executivos, que tem outros componentes, porque os pares políticos estão trabalhando. Já se tem uma ideia do grupo que vai trabalhar, de quem poderia ser o homem do futebol? César, a gente tem conversado muito sobre a eleição para o Conselho. Sim, claro. Existe toda uma estratégia, um trabalho para a eleição do Conselho que renova 180 nomes. E essa questão da chapa para concorrer depois é uma questão que não se tocou ainda, porque digamos que vou aproveitar aqui o canhão da Pachola para... Vou estar numa chapa para o Conselho Deliberativo, vou ser um dos 180 nomes que vai estar numa chapa, e as pessoas que acreditam que o trabalho que eu fiz no Grêmio e o trabalho que eu me proponho a fazer é um trabalho que vai fazer o Grêmio maior, vote na nossa chapa. A partir da eleição, definida a eleição do Conselho, se fizermos uma boa votação, aí vamos começar a nos ocupar mais a miúde da questão do Conselho de Administração, e aí sim vão haver discussões, normalmente pode haver composições, mas sempre, César, sem prometer nada para ninguém. Eu, até agora, nas conversas que eu tive sobre a chapa, sobre uma eventual candidatura, não prometi nada para ninguém. É uma proposta de trabalho para o Grêmio e quem acredita quer vir junto, vamos lá. Sim. Essa relação, por que a pergunta? Porque, na verdade, essa é a composição, né? Como que vai se compor, como que se pode compor uma chapa nesse sentido. A gente falava das finanças, e o senhor tem experiência na área de finanças, profissionalmente tem experiência. O senhor teme por um Grêmio com dificuldade de pagar as contas? Hoje nós vimos a divulgação do custo e quanto que o Grêmio operou além do orçamento, né? O Grêmio, se não me engano, falou em 111 ou 119 milhões e gastou 159 milhões. Estamos falando de praticamente 50 milhões acima do valor orçado. E a gente sabe que ali na frente isso tem repercussão. A pergunta que eu faço, o senhor teme em não conseguir pagar as contas em 2023? O Grêmio viveu nos últimos anos um ciclo de contratar errado
e ser socorrido por alguém da base que veio e repôs o dinheiro. E o Grêmio foi lá e gastou mal de novo. Eu temo e eu acho que esse fluxo ele vai minguar, se já não está minguando. Eu não sei se temos jogadores para vender, para continuar fazendo as coisas que eram feitas e desperdiçando. Mas tem uma questão, César, assim, o Grêmio tem em torno de 80 jogadores com 20 anos ou mais. Eu não vejo necessidade disso. Tem que ser feito um trabalho de análise para selecionar os jogadores que podem ficar e os que não podem ficar tem que sair, e isso aí vai abrir espaço para contratações. O Grêmio tinha um planejamento de reduzir a folha drasticamente para a Série B e não conseguiu. O balancete que foi publicado hoje, ele mostra isso. O Grêmio está, como tu falaste, o Grêmio está gastando num semestre 55 milhões a mais do que estava orçado. Isso é muito dinheiro. Então, o trabalho tem que ser feito rápido, as contratações têm que ser feitas de uma forma muito assertivas para ter um time competitivo e demora para um time ser treinado, se entrosar para poder disputar competições, mas tem que ser feito rapidamente. Vai, não, continua. Eu só vou pedir pra galera continuar mandando as mensagens que eu tô printando aqui, tá? Pra pegar a demanda das perguntas da audiência, mas fiquem tranquilos que, tendo a brecha aqui, eu demando as perguntas, tá? Pode continuar, Edu. O risco financeiro do Grêmio hoje é bastante grande. Quem assumir o Grêmio em 2023 vai ter dificuldades do ponto de vista financeiro. Risco de quebrar? Não, risco de quebrar não, mas o risco de ter uma pressão para formar um time, para não correr o risco de ter dificuldade de novo e da onde tirar recursos. Eu imagino que tem que ser feito um saneamento muito rápido da folha de pagamentos, ver o que é possível desses jogadores desses 80 jogadores, o que é possível reduzir para abrir espaço para contratações. E para poder formar um time e buscar imediatamente também gerar um novo ciclo, como houve lá em 2013, 2014, quando vieram jogadores para a base que em 3, 4, 5 anos estavam abastecendo o time e abastecendo os cofres do Grêmio. É que Everton, Arthur, Pedro Rocha, esses jogadores não surgem da noite para o dia, né? Isso é complicado. Exatamente. Tem muito jogador surgindo aí que não vale meia dúzia de R$1.000. Mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o que o senhor acha a respeito da SAF? Eu penso que o Grêmio... Eu sou contra o Grêmio ser transformado em SAF. Mas eu sou muito a favor do Grêmio ser administrado como se uma SAF fosse. Profissionalmente. Profissionalmente. Nós temos... não pode... O senhor é a favor de uma remuneração para o presidente, por exemplo? Olha, isso é uma questão estatutária, Farid. Não, mas isso pode se mexer, né? Não sei se o presidente deve ser remunerado, porque isso aí vai acirrar muito... Vai acirrar muito. Porque se fala muito, e por favor, eu não estou... Depois não cortarem e dizer que eu estou falando aqui do presidente Romildo, tá? Não tem nada a ver com o presidente Romildo. Muito se fala que muitos presidentes acabam usando o clube para se promover, muitas vezes acabam de maneira ilícita até mesmo enriquecendo, coisa e tal. Por isso eu coloco o pagamento de um salário, de um bom salário para um presidente, que eu acho que seria justo, que se dedica, que vai ficar lá 24 horas à disposição do clube, se expondo, colocando a sua cara, enfim. O senhor acha que isso não seria viável? Até para evitar tudo que eu falei? Eu nunca pensei sobre esse assunto assim de forma mais intensa, Farid. Mas realmente, no momento, isso é uma coisa que teria que ser discutido no Conselho Deliberativo. Tá? Eu, particularmente, assim, pensando rapidamente, eu não acho que seria bom o presidente ser remunerado. E como é que o senhor quer profissionalizar o Grêmio? Contratando profissionais de mercado e não transformando... Não levando amigos. Não transformando conselheiros e amigos em funcionários do Grêmio, porque isso aí... Nós temos que buscar profissionais do mercado. Os de ponta, o executivo de futebol, ele tem que estar lá, o vice-presidente
vai contratar o executivo de futebol, que vão contratar o técnico, porque isso é uma questão... Essa relação do vice-presidente com o técnico, por exemplo, e do executivo de futebol com o técnico, tem que ser criada na contratação, na seleção do treinador. Porque não pode... Eu não estou aqui falando que foi assim ou não foi assim, mas o que eu quero dizer é assim, não pode o presidente contratar o técnico e depois nomear o vice de futebol. Porque a relação vai se criar um vínculo do presidente com o técnico e não do vice-presidente. Porque quando o vice-presidente vai conversar com o técnico, ele tem que estabelecer como é que vai ser a relação, como é que as coisas vão acontecer, e é feito uma espécie de contrato informal do relacionamento e da relação entre os dois. Então, isso, com o executivo de futebol profissional, escolhido no mercado, entre os principais executivos que haja no mercado, tem que ser um executivo do Grêmio, nesse nível. Não se pode inventar. É muito caro inventar e errar em futebol. Nós tivemos até no episódio do presidente Fábio Koff a contratação de um ex-político que virou executivo, que foi o Rui Costa. Né? E aí, pegando mais ou menos nessa linha de resposta, de não transformar, que foi uma prática que o Grêmio acabou fazendo em cima de figuras que eram do ambiente político e viraram executivos do Grêmio. Hoje temos, acho que o Amodeu é nessa linha, se não me engano o Beto Carvalho, acho que também é nessa linha, né? Mas especialmente Rui Costa. Outro que foi assim também, Pelaipe, né? Pelaipe era do ambiente político e virou esses nomes. O próprio Denis Abrão. Isso, o Denis Abrão lá atrás também da ISL, é verdade. Esses nomes estão descartados dentro da linha ou hoje eles são considerados nomes de mercado por senhor? Os que estão trabalhando no mercado são nomes de mercado. Sim. Agora, quem tem atividade política não pode sair do movimento político e ir para dentro do Grêmio remunerado. Cadê a experiência? Cadê a vivência na função para executar isso com capacidade? O Grêmio chegou a ter 400, 500 milhões de orçamento. Não pode uma pessoa que subitamente senta numa cadeira e vira responsável por uma parte de uma empresa de 400 milhões. O senhor não contrataria, sob nenhuma hipótese, o Amodeu naquele momento? César, eu não quero citar nomes e fazer referências. Eu digo porque, na verdade, aconteceu isso, né, no episódio dele. O Amodeu era secretário do Conselho de Administração e foi guindado ao cargo de gerente geral. Eu quero fazer um parênteses aqui numa questão que o Farid citou antes. Farid, eu não consegui comentar imediatamente. Tu falaste que a torcida não quer saber de estatística. A torcida quer saber de estádio cheio, de time bom, de time disputando título. E eu digo assim, ó... Isso é o que eu falei para o senhor. Não existe, talvez poucas coisas sejam tão entusiasmantes, tão vibrantes e tão emocionantes como um estádio pulsando, a torcida vibrando com a conquista do time, com uma classificação para uma etapa seguinte. Só que por trás disso, para chegar nisso, Farid, tem um mundo, tem estatística, tem nutrição, tem fisiologia. Não, isso sim. Mas tem chamar a torcida. É que na etapa final o torcedor ele quer ver o time ganhar. Tudo bem, mas quando a gente sabe de todo esse processo. Quando o time entra em campo, até o time entrar em campo, tem um mundo para acontecer para o time entrar em campo e ter bom desempenho. Então, a estatística hoje é um desses fatores. Se eu não souber contratar e se eu não usar as ferramentas que eu tenho disponível para contratar, o time não vai encher o estádio e não vai dar alegria para a torcida. Que, aliás, a torcida e futebol são as duas coisas que interessam para o Grêmio. Futebol e torcida. A torcida tem que ser tratada com respeito, a torcida tem que ser tratada... tem que ter benefícios. O torcedor do Grêmio, que é sócio, ele não pode ter só o direito de comprar ingresso ou de entrar no estádio sem pagar porque já pagou mensalidade. A torcida tem que ter outros tipos de benefícios, outros tipos de retorno do clube. E quanto mais não seja, pelo menos tem que ter o respeito do clube nas suas reclamações,
enfim, é uma relação que é motor do time. Mas é atualmente uma relação que está bem distante, né? Bem distante. Tá bem distante, em cima e disso, eu imagino que não seja nem um pouco fácil de tu trazer... Eu sempre deixo claro aqui que o Grêmio, como entidade, ele nunca vai estar distante da gente, porque vai estar sempre no nosso coração. Então a gente vai ter essa aproximação no quesito entidade. Mas como clube, está distante. Eu ainda comentei tempos atrás que aparentemente colocaram a muralha da China no entorno da arena pro torcedor gremista, que é um absurdo, na minha opinião. Tudo é difícil na arena. Tudo é muito difícil, né? Então, esse retorno é muito importante, na minha opinião, Dorico. É que o Grêmio, como clube, ele tem que estar muito próximo da torcida. E o inverso também, a torcida também tem que estar próximo do clube. E eu, que sou um cara que caminho muito no entorno da arena em dia de jogo, e acabo recebendo muita pergunta e recebo muita informação. O torcedor do interior, ele não se sente abraçado como gostaria que fosse. Não. E tampouco nós que estamos perto da arena. Cara, a gente está aqui a 10 minutos da arena, aqui da casa. A gente também não tem essa proximidade. E aí eu sinto falta, e já conversamos várias vezes sobre isso, né? Sinto falta de poder pegar um treino do Grêmio e assistir. Pegar minha filha de 5 anos, tomar um chimarrão ali e assistir um treino do Grêmio. Nem isso, gente. Que era costumeiro no Olímpico, né, cara? No suplementar do Olímpico, né? Hoje bloquearam tudo, virou a Coreia do Norte. Esse relacionamento Grêmio-Arena, ele tem que se buscar algumas alternativas para facilitar mais a vida do torcedor. Nós temos questões que são desgastantes, são desrespeitosas algumas vezes, são constrangedoras em outras, como, por exemplo, a questão da biometria, que, aliás, vou aproveitar de novo para comentar, que é imputado a mim ter implantado a biometria na arena. Isso é mais uma inverdade, uma coisa que não tem cabimento. Eu nunca participei de nenhuma reunião que tratasse de implementar a biometria na arena. E, aliás, eu acho que o próximo presidente do Grêmio tem que sentar com a arena, tem que sentar com os órgãos públicos e verificar algumas questões de isonomia, algumas questões de fluxos que sejam possíveis fazer, porque o ingresso do torcedor no setor que tem biometria é uma coisa que não tem como aceitar. Uma outra questão em cima do que o Mário coloca com propriedade, o Grêmio hoje está. O Grêmio não é da Série B. O Grêmio está na Série B, mas o Grêmio é um time de Série A e muito de Série A. Só que um clube de Série A. Só que, por exemplo, a gente observa que o marketing do Grêmio é pífio, onde tem um vice-presidente de marketing que está perpetuado lá e não sai de lá abraçado a um osso lá e não larga o osso. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor pretende fazer sendo eleito presidente do Grêmio, na condição de presidente do Grêmio, caso seja eleito, com o marketing do Grêmio, que hoje não faz absolutamente nada para o Grêmio. E eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o Grêmio em algumas viagens, César, e Mário e Odorico, e vejo que a torcida, como o Mário diz, a torcida do interior sofre, a torcida em Santa Catarina sofre, a torcida lá em Goiânia sofre, a torcida em Campinas sofre, ela quer estar perto do Grêmio e impedem de todas as maneiras do torcedor chegar perto do Grêmio. Eu acho isso um desrespeito com o torcedor do Grêmio. E isso é culpa também do marketing do Grêmio. Eu tenho uma imagem que eu tenho muito viva, que foi um dia que a seleção argentina estava chegando no hotel e os jogadores saindo do ônibus e entrando no hotel, e o Messi sai da fila de entrar no hotel e vai para perto da torcida para dar autógrafos, para retribuir ao torcedor que está ali. Um torcedor que vem do interior, o da capital, tudo bem também, mas o torcedor que vem do interior, imagina a alegria que seria para uma criança, para uma adolescente, enfim, chegar na arena e ter oportunidade, ou num treinamento, alguma coisa, e se aproximar um pouco dos jogadores, ter esse carinho do jogador. Eu lembro quando o Renato chegou no Grêmio, os jogadores desciam do ônibus com fone de ouvido e entravam sem olhar para ninguém. Uma das coisas que foi dita é o seguinte: Tchê, vamos tirar o fone de ouvido, vamos prestar atenção ao redor,
Vamos dar um pouquinho de atenção para a torcida, porque essa relação é que enriquece o quadro social, é que dá condições do clube faturar mais no marketing, que tu critica tanto, nas lojas, com os produtos. O Grêmio, qual a quantidade de lojas que o Grêmio fechou? Absurdo isso, o Grêmio Mania. Fechou a primeira Grêmio Mania da Andradas está fechada. Fechou no interior, fechou na Grande Porto Alegre. Eu penso, Farid, que o Grêmio precisa rever a linha de produtos, precisa rever a política de licenciamentos, precisa criar produtos que sejam mais baratos, precisa criar camisetas alternativas. A gente tem exemplos de clubes que fazem camisetas que não são tão caras para o torcedor poder comprar uma camiseta licenciada ao invés de comprar uma pirata. A torcida do Grêmio, pela informação que eu tive uns anos atrás... Era a que mais consumia. É que mais consome produtos oficiais. E os produtos piratas, a torcida do Grêmio rejeita bastante. Mas é claro que a pessoa que não tem recurso e tem paixão pelo clube, ela quer botar uma camiseta, ela vai acabar comprando o que ela consegue. O clube tem que se preocupar com isso e tem que ter uma linha mais barata de produtos. Mas o marketing tem que agir. E o que o senhor pretende fazer no marketing do Grêmio? Eu acho que o próximo presidente do Grêmio tem que fazer uma revolução no marketing do Grêmio. Perfeito. A gente começou a falar na relação com a Arena, o senhor colocou o negócio da biometria, e eu lembro que, desde o início, o senhor era vice-presidente do presidente Fábio Koff, que foi o auge do conflito com a Arena, era outro presidente, é verdade, mas conta um pouco desses bastidores para a gente. Como é que funciona isso, Odorico? Qual é a relação de fato? Por que tudo é mais complicado na relação Grêmio-Arena? Porque a gente pode dizer assim, a gente vai fazer tal coisa, mas o Grêmio não conseguiu nada e nós estamos falando de 10 anos de relação. A Arena foi fundada em dezembro de 12. Nós vamos fazer 10 anos. 6 meses, 5 meses, né? O que existe? Conta um pouco para a gente desses bastidores. Por que nada se consegue? César, tem um fato que é determinante nessa relação, que é quando o presidente Koff assumiu, o Grêmio tinha que entregar para a Arena 42 milhões por ano para o sócio ter acesso ao estádio. Isso era quase 100% do faturamento do quadro social. Hoje, inclusive, nesse balanço que o senhor falou, hoje tinha os 4 milhões e 300 por mês. Então, tu vê isso. O Grêmio não ia suportar aquilo. O Grêmio não ia ter condições de formar time e de sobreviver se entregasse 42 milhões de reais por ano para a Arena. O que o presidente Koff fez? Ele percebeu isso e ele teve que tomar uma medida drástica e uma medida forte para renegociar isso. E foi um processo muito desgastante. Eu tive a oportunidade de participar no início. Foi criado um grupo para a primeira rodada de negociações. O vice-presidente Adalberto Praz, participou o Evandro Krebs, Marcos Almeida, Thiago Sulzbach, eu participei junto. Eu peço desculpas se esqueci de alguém, porque faz bastante tempo isso. E fizemos essa primeira rodada. O que aconteceu? Depois veio a segunda rodada de negociadores, com o Remy Accord, com o Irani Santana e profissionais contratados, uma empresa de consultoria financeira e um escritório de advocacia. E aí se começou a renegociar o contrato e acabou que o Grêmio, dos 42 milhões, ficou 12 milhões no primeiro ano, 15 milhões no segundo ano e 18 milhões a partir do terceiro ano, agora corrigido, a partir do terceiro ano, corrigido pelo mesmo índice de correção das mensalidades. Então, a relação começou assim, mas para o Grêmio isso foi vital. O Grêmio não tinha como suportar aquilo. Talvez isso tenha criado um
tenha prejudicado o relacionamento. Mas de lá para cá já mudaram diretores da Arena, presidentes da Arena. Eu acho que é possível resgatar essa Consegue melhorar essa relação? Eu acho que é possível. Sempre é possível melhorar, César. Sempre é possível melhorar. Porque é muito difícil de entender. Mas daí tem a gente não consegue, né? De ambas as partes. É que nunca... É que a gente não pode nem achar que é uma ideia de alguém, porque já passou tanta gente, os vice-presidentes mudaram tanto, e essa relação não evolui nunca. Ela sempre tem um conflito. Agora mesmo nós tivemos uma ação para diminuição do ingresso e o Grêmio não conseguiu. Então, para quem está fora, porque a gente fala assim, e eu faço questão de dizer, a gente não sabe, né? Porque a gente não participa dessas conversas que o Rodrigo acabou de citar, a sensação que dá é que são coisas intransponíveis, assim, porque muitas pessoas e muitos competentes passaram por ali nessa negociação, e é bem como o senhor disse, mudou o presidente da Arena várias vezes também, então é difícil de entender. Eu me acostumei na minha vida a não buscar culpados, a buscar soluções. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que raciocinar quais alternativas novas existem, o que ainda não foi pensado, e sempre é possível melhorar alguma coisa. Eu penso que essa relação ela tem que melhorar, o Grêmio tem que colocar interlocutores que tenham condições de dialogar com a Arena, e buscar soluções para esses problemas. Eu tenho conversado com alguns núcleos de torcida do interior, aqui de Porto Alegre, e eles me relatam coisas que podem ser melhoradas. A questão de subir a rampa só um pouquinho antes do jogo. A pessoa que ir na loja não pode, porque não pode subir a rampa antes de tal horário. A questão da biometria, o quadro social. Então, é preciso buscar alternativas e soluções. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo. Eu queria comprar um título de sócio para o meu filho e eu cheguei antes do horário de abertura. Lá embaixo, eu não consegui acessar o quadro social. O quadro social fica na esplanada. Quadro social é vital para o clube, né? Eu não consegui acessar o quadro social. Isso não existe. Num dia de jogo. Imagina, vital para o clube. Só porque abre 2 horas antes, uma coisa assim. Tem algumas regras. Só podia 2 horas antes. Deixa eu passar alguns superchats aqui, que a gente tá nessa primeira hora do programa e novamente agradeço a tua presença, Rodrigo. Um abraço para gurizada que tá no bastidor aqui, para todo mundo que... O homem tá com uma equipe forte, hein? Que tá fazendo acontecer esse programa. O Grego Serete, que é nosso membro também há quase 2 anos já, cara. Vai fazer quase 2 anos. Ele falou que a política de contratações através de negócios de ocasiões... sobre a política de contratações, que basicamente é em cima de negociações de ocasiões, né? Qual a tua opinião sobre essa ideologia de contratação, Dorico? Tua opinião sobre essa ideologia? Eu penso que a contratação tem que ser feita buscando o jogador que o time precisa. Ocasião significa o quê? Eu não estou precisando de um lateral, mas tem um barato, eu vou contratar? Eu gosto muito do modelo do Sevilha, do Monchi, que é um modelo onde o clube permanentemente pesquisa o mercado, os analistas assistem jogos e vão acumulando informações sobre jogadores, e quando existe uma carência, eles já têm uma quantidade grande de jogadores analisados, e aí sentam com o técnico e discutem, olha, que característica tu precisa? Nós temos tais e tais e tais opções. Aí vai negociar com aquele que, com 1, 2, 3 alternativas, com o que consegue fechar. Eu não sei se é esse o sentido que o ouvinte está dando na questão da contratação de ocasião, mas se é contratar porque é barato, eu acho que é equivocada. O Grêmio, deixa eu só fazer uma saudação, Tricolores da Fronteira, o Andrei está me mandando, Itaipulândia, no Paraná, junto à Foz do Iguaçu. Ele fez a pergunta que o César fez há pouco, ele queria questionar o candidato Dorico sobre a questão da Arena. Obrigado, Andrei, obrigado ao Lorenzo, obrigado ao Leonardo, que acompanham também essa nossa conversa, essa nossa entrevista. O Grêmio, o senhor sendo eleito presidente do clube, o Grêmio vai formar um time para 2023, e aí, claro que
que se espera algo bem melhor do que se vê hoje, né? Porque se vê alguns jogadores que não poderiam passar na frente da arena, com certeza não poderiam passar na frente, principalmente Talvez como turista, talvez. nem como turista, seria o melhor não passar, correria o risco de cair lá e jogar. O senhor pretende e já tem em mente, porque todos nós partimos do princípio que o Grêmio vai subir, né? Ninguém vai admitir, pensar que o Grêmio não vai subir. Seria um caos do caos. O senhor já tem em mente, porque vai ter tempo agora para contratar, porque termina dia 5 de novembro a Série B. Aí tem a Copa do Mundo, aí não tem mais, terminou em dezembro. O presidente ele toma posse quando? É fim de dezembro? O presidente, o estatuto diz assim, ó, que é na primeira quinzena de dezembro a posse do novo presidente ou 10 dias após o último compromisso oficial. O último compromisso oficial dia é 5 de 5. novembro. A posse poderia ser 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Mas não sei se será. Acho que para o bem do Grêmio deveria ser. Para o bem do Grêmio deveria ser imediatamente. Imediatamente. Mas eu acho que a própria gestão acredita nisso também, né? Eu acho que vai ajudar, né? Eu acho que a sensação que dá é que estão cansados também. Cansados, esgotados. É. E aí eu lhe pergunto... E nem faz sentido, na minha opinião, nem faz sentido continuar até... Isso não é tão... Nenhum. Pode ser uma situação prática até para ajeitar as coisas, para montar, deixar o clube estruturado. Teve um momento da história do Grêmio que se fazia transições muito sólidas de gestão para gestão. Eu mesmo participei ainda quando vivia... Né? Muito. Quando vivia a política ainda, na década passada, não, antes ainda, mais de 10 anos atrás, eram transições bem tranquilas. A eleição acontecia ali por... a primeira eleição, ali por setembro também, depois se fazia uma ideia mais ou menos como seria, e tu tinha 2 meses para trabalhar em conjunto. E era sólido. Mas também vivemos momentos tensos. Mas eu acho que essa não é o caso, né? Essa daria para fazer uma transição com os candidatos que se apresentam, daria para fazer, porque todos têm boa relação, né? Eu acredito que sim. Tem uma questão também que tem que ser... Só complementando, o senhor teria já... Porque o senhor tem uma equipe muito boa, o pessoal que está aqui, excelente. O senhor gosta de estatística, deve ter... pessoas pesquisando o mercado. Já pensa nisso? Porque a eleição está logo ali e daqui a pouco ganha a eleição, que é o seu objetivo, e assume o Grêmio. E aí o Grêmio vai ter quantos jogadores? Vai ter um monte ali que ainda fizeram contrato até o fim de 2023, mas dá para passar adiante. Mas eu lhe pergunto, o senhor já tem assim, um número determinado, jogadores que já estão sendo mapeados, estudados, relacionados, quem vai ficar livre, quem não vai ficar livre, quem pode contratar, quem não dá? Claro que tudo envolve dinheiro também, né? Essa informação, Farid, por curiosidade eu fui olhar e eu vi que bom. A relação de jogadores que terminam o contrato em dezembro, tem alguns que terminam em fevereiro, tem alguns que terminam em março. Então, existe um número grande que estão terminando. Mas tem um detalhe, eu não sei se está na hora de encerrar. Agora, nesse momento, é 11h10. Tem um intervalo de 3 minutos para fazer. Tá, tudo bem. Deixa eu só concluir aqui, então. Tem uma questão que é a seguinte, 5 de novembro, o último jogo. Os jogadores entram em férias. Eles vão voltar quando das férias? Teoricamente, 30 dias. Início de dezembro estão se reapresentando. Ou seja, tem tempo, vai ter tempo para fazer uma pré-temporada mais longa e tal. Mas quem vai receber esses jogadores? Qual é a gestão que vai receber? A nova. Se tomou posse. Se não tomou, vai ser a velha. Isso é uma questão que eu acho que tem que ser pensado. Mas é o que o César diz. Aí há um consenso. Dentro disso tem uma informação. Está tendo essa dificuldade aí de gestão da renovação de Walter Kahneman. E nós temos a informação que os 2 pré-candidatos, ou os 2 que se posicionam hoje como candidatos mais fortes, ligaram pro agente, conversaram com o agente, e ele, inclusive, fez elogios a posição dos 2 candidatos e falou que, quando isso se definir, essa ação direta de procurar foi uma preocupação
E aí a gente pode colocar até a do senhor e também do Alberto Guerra, uma preocupação de perder Walter Kahneman. O senhor ficou tranquilo com relação à permanência dele? César, eu não liguei diretamente para o empresário do Kahneman. Mas eu fiz chegar ao Kahneman a informação de que se eu eventualmente for presidente do Grêmio... Eu digo porque ele disse isso. Se eu eventualmente for presidente do Grêmio, eu fiz chegar a informação que o Kahneman é um jogador que eu considero que deva permanecer. Porque nós não podemos... o time precisa de ídolos. E eu imagino o efeito que teria sobre a torcida do Grêmio o Kahneman ir embora. Imaginem... Pode ter repercussão, inclusive, no quadro social. Porque o Jeromel Seria e o Kahneman... devastador. O Jeromel e o Kahneman são jogadores que a torcida adora. E a permanência dos dois me parece que é uma coisa meio mandatória. Não, o Jeromel está renovado, né? Não, o Jeromel renovou automaticamente, Sim. mas o Kahneman teria essa... E aí o empresário citou isso, né? Eu lhe disse isso porque ele citou, e o senhor está dizendo que fez chegar... nele. E uma outra pergunta aí, também na linha objetiva. Diego Souza fica ou não? O Diego Souza tem uma coisa interessante. Ele foi mandado embora e depois foi trazido de volta. Ainda bem que voltou, né? O contrato dele... Eu acho controverso. Mas, enfim, não é a minha opinião que está valendo aqui. Eu acho controverso. Não, eu acho, posso auxiliar, eu acho que o Diego Souza, por si, vai se aposentar. Eu acho que ele está cansado. Eu penso, César, que isso aí é uma coisa que depende também de quem for o treinador. Se ele deseja um jogador com essa característica ou não, e se na avaliação, digamos, quer um jogador com a característica, o Diego Souza é o adequado ou não? Porque tem uma coisa no futebol que precisa ser observada. Se o treinador não quer um jogador, não adianta contratar. Ele não vai jogar. Incrível, mas é verdade. Então, por isso que toda contratação o treinador tem que ser consultado, tem que ser dado alternativas, ele tem que participar do processo. Porque dificilmente... Não é que dificilmente, mas é muito difícil chegar para um treinador e dizer, contratei o fulano. Sem ele ter participado, com que espírito o treinador vai receber esse jogador. O meu processo de contratação é o treinador que é um jogador com determinadas características. Ele oferece digamos, ele diz, eu conheço um centroavante tal que eu acho que seria bom. Tudo bem, ele pode indicar, não tem problema nenhum, faz parte do processo. Só que o clube tem que ter alternativas. Vai conversar com o jogador dele, compara com outros jogadores que existem no mercado e aí mostra e vê, é esse mesmo que tu quer? Nós temos aqui análises que dizem que sim, ele é um jogador que tem as características, tem desempenho, poderia vir. Ou tem uns jogadores aqui que têm características melhores, têm desempenho melhor, e sentar e resolver isso com o treinador. Por isso, o Diego Souza ficar ou não depende do que o treinador vai pensar. Agora, o senhor pretende, sendo presidente do Grêmio, porque a torcida fala, o Grêmio está subindo, tem que mandar todo mundo embora, tem que acabar, tem que cortar, tem que tirar todo mundo que caiu com o Grêmio, tem que sair junto, e isso eu concordo. Eu lhe pergunto assim, com algumas exceções, como Kahneman, Jeromel, Bitelo, Vila Sante, que está jogando demais esse Paraguai, eu acho um grande jogador. Mais um ou dois. Limpar, tem que oxigenar o Grêmio, o vestiário tem que ser oxigenado? Farid, eu vejo o grupo dos jogadores do Grêmio hoje como com deficiências. Então, tem que ser qualificado. Trazer mais sem dispensar é desperdício. Claro. Então, eu acho que sim, o grupo tem que ser reformulado. Alguns jogadores têm desempenho que podem permanecer, mas tem muitos jogadores, Farid, que estão terminando o contrato em dezembro e naturalmente vão se desligar. Bye, bye. Deixa eu terminar aqui de passar os superchats do pessoal que foi mandando durante o programa. Algumas perguntas e alguns comentários já foram sanados, mas só para não passar em branco, né? Até é justo com quem fez o investimento do superchat.
O André falou aqui, ó, Ico, como você enxerga o pouco protagonismo que a gestão Romildo sempre deu ao executivo de futebol? Ico é uma intimidade total. Né? Ico é uma entidade total. E não tá na hora de profissionalizar de verdade o departamento de futebol? Já foi falado, né? Já foi respondido. O Ederson Lerman, Renato é estátua, mas como técnico não dá mais. Deixa eu ver aqui o Pedro Becker. Farid, jornalista monstro. Perguntas precisas, técnicas pontuais centrais. Surpreendentemente, além de bom comunicador, jornalista de outra estirpe. Isso deve ser meu parente. Depois tu faz um pix pra ele ali pra agradecer. Obrigado, querido, pela minha... Pedro sempre Becker. Vale, viu? Elogio sempre vale. O Henrique Moreira, também nosso membro. Que elegante esse papo gremista, hein? Parabéns e referência 3 vezes pra todos. Deixa eu ver mais aqui. E era isso. Fechou aqui os superchats. Tem uma pergunta interessante aqui do Marcelo Marques, que é o diretor-presidente da Marquespan, que é patrocinador do Grêmio. E ele faz uma pergunta aqui que nos honra na live. Pô, nos honra na live. Ele é muito gremista. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Pachola, Farid, CCD, ele está em todas. Esse aqui está em todas. E o Marcelo faz uma pergunta aqui, que é uma pergunta pertinente, Odorico, que é: existe a chance de tentar reaver a Avalanche? Um abraço para o Marcelo aí. O Marcelo que ajuda muito o Grêmio. Né? Marcelo, eu acho que... Marcelo, eu comungo com o sentimento de que a perda da Avalanche foi lamentável. Uma marca registrada nossa, né? A Avalanche era um acontecimento no Olímpico que era uma coisa extraordinária. Um show à parte. Era um show à parte. Se for possível, eu penso que a próxima diretoria do Grêmio deve verificar se é possível reativar de alguma forma isso. Porque a questão técnica... Na época disseram que a inclinação da arena era maior que a inclinação do Olímpico, isso aí aumentou a velocidade das pessoas e talvez tenha causado. Outros dizem que não, que foi uma mureta, uma mureta não, mas um anteparo mal dimensionado, que poderia ser diferente. Mas o fato é que aquele episódio ele desencadeou uma reação de acabar com a Avalanche. Muitas coisas que acontecem no Grêmio tem tratamento diferente do que acontece em outros estádios, com outros clubes. Então, ali, infelizmente, aquele episódio determinou um movimento muito forte para tirar a Avalanche, e eu só tenho a lamentar isso. E se eu pudesse, eu trabalharia para a gente resgatar a Avalanche. Tomara que o próximo presidente seja, né, no caso da candidatura aqui do Odorico Guerra e qualquer outro futuro candidato, pense com muito carinho o retorno dessa comemoração, porque é uma marca da torcida do Grêmio, é algo que encanta e enche os olhos, e pro ambiente, né, da arena, pra pressão que faz pro time adversário, cara, eu particularmente sinto muita falta. Porque eu vivi do início, entre aspas, ao fim a Avalanche, né? Então faz muita falta ter essa comemoração dentro da arena, né? Em cima da Avalanche, pergunto ao candidato Odorico Roma, o senhor tem o apoio da geral do Grêmio. E eu lhe vi em alguns jogos fora de Porto Alegre, o senhor não me viu, mas eu lhe vi. Lá em Chapecó, por exemplo, estava junto, caminhando com o pessoal. Agora, para descontrair agora um pouquinho, o senhor saberia cantar uma musiquinha da geral aí, não? Que isso não é pergunta boa nas costas, né? Só para descontrair. Do bairro da Zenha. Essa aí é boa. Tá boa. Bairro do Monumental. Essa... Grêmio é puro sentimento. Boa. Esse apoio, o que quer dizer esse apoio? Para um candidato, o que ele representa? O apoio da torcida, que tem ramificação pelo interior, o que ele quer dizer? E pergunto em cima da tua colocação, a geral tem muitos sócios? A informação que eu tenho é que para ser da geral... Porque aí que está uma coisa. A geral é um pouco diferente das outras torcidas. Porque as outras torcidas, as pessoas se associavam à torcida. E a geral mudou essa dinâmica. Para ser da geral, tem que ser sócio do Grêmio. Então são. Todas as pessoas que são ligadas à geral são sócios do Grêmio.
Deixa eu contar um pouquinho, então, sobre como é que se deu esse processo político de... Hoje eu ter sido convidado para liderar uma chapa para o Conselho Deliberativo. Não estou falando de presidente do Grêmio, estou falando de conselheiro. Eu fui procurado por movimentos, eu não procurei nenhum movimento, eu fui procurado por movimentos que me pediram para eu concorrer, para estar junto na chapa, e num determinado momento disseram que o pessoal da Geral queria conversar comigo. A Geral criou um movimento político chamado Avalanche. E os líderes da Geral, os líderes da Avalanche, vieram conversar comigo e tivemos uma conversa bastante longa e tal. E eles acabaram pedindo para participar também da chapa. Pela conversa que tivemos, pelo meu posicionamento em alguns assuntos. E tu perguntaste o que isso significa para mim. Significa muito, porque uma pessoa que é procurado por um segmento de uma torcida como a Geral, para mim isso representa, no mínimo, um reconhecimento ao trabalho que eu fiz, aos títulos que eu ganhei, porque o pessoal diz, o Dorico é situação e fulano é oposição. Eu não sou situação nem oposição, eu sou Grêmio. Eu tive a felicidade, né, trabalhei para isso também, de participar da gestão do presidente Romildo num período que ela foi vitoriosa. Outros não tiveram essa felicidade. Então, trabalhei, sim, na gestão Romildo, assim como muitos outros trabalharam. Eu ajudei o Grêmio a conquistar uma Copa do Brasil e uma Libertadores. É isso que me faz ser uma pessoa... posso falar uma palavra aqui que pode até parecer convencimento, mas é o sentimento que eu tenho. A torcida do Grêmio gosta muito de mim, uma parte dela, pelo menos, e alguns da Geral gostam mesmo, porque quando eu fui lá no entorno da Arena, fui recebido pela torcida jovem também, fui recebido pela Geral, o pessoal da banda, aquele vídeo de eu caminhando ali, foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Vamos para o estádio, o Dorico, vem aqui, me chamaram e eu fui caminhando junto com eles e foram tocando músicas. O sentimento que eu tenho é de um carinho muito grande por essa torcida. Não só a Geral, como todo torcedor do Grêmio. O Pedro Becker aqui, cara, fez uma crítica aqui e eu vou dar uma voz para ele também, a crítica. Ele falou assim, Pachola, tenha atenção com o Superchat, é por isso que o CCD e o Farid subiram e as mídias tradicionais não. É para não mandar mais Superchat, então em nenhum momento foi falado isso. Pedro, eu tava demandando aqui os prints durante o programa dos Superchats e claro que o Farid, o César e eu, que a gente tava com alguns questionamentos pro Dorico, e aí, cara, fica humanamente difícil colocar todas as perguntas. Vocês estão mandando muitas mensagens, está maravilhoso, está incrível. E a gente, inclusive, tem mais 4 minutos para encerrar, tá, Dorico? Mais 4 minutinhos de programa pra gente encerrar aqui. E vou dar a voz pra ti, Cezão. Mais algum questionamento? Não, porque o da Avalanche, cara, eu tava deixando pro final, porque eu ia puxar essa. E deu muita coincidência da audiência falar sobre isso. E é uma questão, cara, que eu, particularmente, eu tenho uma saudade incrível de participar e de ver, porque também assistir era muito bonito, né, cara? Enfim. A torcida do Grêmio sempre foi. Eu queria falar um pouco mais. A gente chegou no interior do estado, chegou a falar um pouco nisso, e a gente conversava aqui até antes, na conversa que nós tínhamos antes aqui, o que representa hoje o interior do estado, né? O senhor vem do interior do estado. Qual vai ser a participação direta e como atingir um dos grupos que apoia o senhor é o Grupo Sem Fronteiras. Eu gosto muito desse nome, Sem Fronteiras. Como fazer com que mais pessoas participem diretamente do Grêmio? César, eu tenho relatos de dificuldades que a pessoa que vem do interior tem para chegar na arena. Onde estacionar o ônibus, existe dificuldade. Se estaciona muito longe, o jogo é de noite, existe risco quando retorna para o ônibus. Então, tem uma série de coisas que são relatadas de dificuldades do torcedor do interior, que às vezes viaja
2, 3 horas para chegar, assiste o jogo e depois tem que voltar para casa. O Grêmio precisa encontrar formas de facilitar a vida desse torcedor. Eu lembro que antigamente o sócio do interior pagava menos, mas aí o que aconteceu é que alguns começaram a colocar o endereço do tio, do avô que morava no interior, e aí também é uma situação que não é legal isso, né? Mas o Grêmio precisa, sim, ouvir o torcedor. O Grêmio não ouve seu torcedor. O Grêmio precisa ouvir o torcedor, ver quais são as demandas, ver sugestões que haja para atender essas demandas do torcedor e, a partir daí, então, começar a fazer as ações necessárias. Sim. O que o senhor acha que pode prometer? Trabalho. Qual é o seu primeiro trabalho como presidente do Grêmio? Meu primeiro trabalho vai ser contratar um profissional de ponta para ser o executivo de futebol. Ou seja, Diego Serra está fora. Ele falou ponta. Acho que está explicado. Ele falou ponta. De ponta. De ponta, respondeu. Para bom entendedor. Está respondido. Mas está certo a colocação. Eu perdi o fio da meada. Tu tinhas falado do torcedor que eu sou metido mesmo. Tu tinhas falado do torcedor do interior. O Farid perguntou o primeiro ato. Isso. É esse. O começo é o departamento de futebol estruturado. Perfeito. E pronto para agir. Se precisa fazer uma reformulação geral, não, né? Não tem outro jeito, não tem outra forma. Essa é uma informação que é, por mais óbvia que ela pareça, ela é uma informação importante e me parece que a manchete da live sai da última palavra, da última frase, que é a mudança radical no ambiente do departamento de futebol, porque muitas vezes o Grêmio caiu e manteve o executivo de futebol. E isso é um fato. Isso aconteceu agora. Aconteceu agora, 21, 22, isso aconteceu. É isso que eu quero dizer, o Grêmio caiu. Aliás, o Grêmio caiu e manteve... manteve não só o executivo, manteve todo o futebol. E o candidato olha e diz, olha, esse tá fora. Então, eu acho que a grande manchete sai da última frase. Eu acho que tem que trabalhar com vitoriosos. Sem dúvida. Vitoriosos. 11h30. Eu quero agradecer ao Dorico, o pessoal que também está aqui no bastidor. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, gente? Muito, muito bacana. Ele tá bem. Time forte. Foi bem edificante. Eu acho que o bate-papo e as perguntas foram bem postas. A galera da live também mandou bem demais. Eu tentei pegar o máximo de prints possíveis ali dos superchats. Eu peguei todos. Agradeço a todo mundo. Dorico, obrigado. Acho importante a tua presença. É importante os posicionamentos, as opiniões também, né? Porque também foram expressadas várias opiniões e, cara, eu acho que de perguntas que a gente fez dentro das dores da torcida, acho que a gente tratou de todas as questões, né? Uma coisa que não foi levantada aqui foi a compra da Arena. A tão dita compra da Arena. Se vai ser comprado, se não vai ser comprado. Essa lebre a gente não levantou. Posso perguntar uma última rapidinho? Que me lembra? Pode, vai lá, Faridão. Rapidamente. Quem vai explicar pagar 21 milhões de reais por Campas? Se tem alguém para explicar, é quem decidiu fazer esse investimento. E ninguém cobra. Agora eu lembrei. Não, só fiz uma pergunta. Calma. Já dizia antigamente, perguntar não fez. Não, mas o Campas tá te deixando mal de cabeça, né, Farid? Eu acho um jogador que não joga. No meu time não jogaria. Meu time, mas isso aí eu tô como possível futuro presidente do Grêmio aqui na frente. Tu queria falar alguma coisa, Farid? Não, agora eu lembrei que antes, quando eu estava conversando, eu estava começando uma fala, que o Farid perguntou o que eu podia prometer, eu disse trabalho. Porque César. Eu participei já de algumas coisas no Grêmio, Farid, que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, o SAP foi uma iniciativa que chegou em mim de uma situação que a SAP queria desenvolver um software de futebol na Copa do Mundo e queria um clube brasileiro e escolheram o Grêmio e estavam negociando e quiseram negociar com o Grêmio. Quando isso chegou em mim, eu era vice-presidente, eu
eu disse, tudo bem, podemos fazer isso. O Grêmio pode ser parceiro para desenvolver esse software, mas eu quero o software administrativo. E tu vê que era uma situação que o Grêmio estava de dificuldade financeira, mas a negociação foi muito boa. Foi tão boa que quando chegou no Conselho de Administração, alguns não acreditavam que o software SAP, que era o software, um dos softwares top no mundo de gestão, estava sendo... A proposta de o Grêmio adquirir era num valor irrisório quase, em relação ao que seria o custo normal. E a partir daí também foi implementado no Grêmio, que é uma outra questão que, em termos de SAP, é uma questão difícil nas empresas, porque começa a implementar e começa a customizar, e o SAP acaba encarecendo, porque cada customização vai encarecendo, e houve uma decisão nossa de que o Grêmio ia implementar sem customizar, ou seja, o custo de implantação reduzido, porque não tem cabimento o Grêmio querer ensinar a SAP como é que tem que fazer contas a pagar, contas a receber, como é que tem que fazer contabilidade. Então, esse trabalho eu fiz um trabalho sobre a base, fiz um levantamento de 1.750 jogadores que passaram pela base do Grêmio num período de 7, 8 anos, com estratificação por idade, tempo que ficou na base, quanto custou. Quando um jogador está na base, tudo que é gasto com ele é considerado investimento, não é despesa. Depois, quando ele sai, eventualmente, não deu certo e é dispensado, aí descarrega tudo aquilo como despesa. Por isso que, às vezes, aparece no balanço o investimento a despesa da base lá 15 milhões, aquilo lá pode ter sido uma enxurrada de jogadores que foi dispensado. Então, eu fiz um trabalho também participei de um trabalho, daquele trabalho da negociação da Arena. Ou seja, Farid, eu prometo trabalhar muito mais do que já trabalhei até agora. Essa é a promessa que eu posso fazer. Muito bem. Valeu. Então tá, gente. Faridão, obrigado. Valeu, mano. Foi muito bom. Obrigado. Cezão, bom te ter aqui ao vivo. Valeu, Sérgio. E fique por muito tempo. Dorico, muito obrigado. Desejo sorte e desejo, sim, também muito trabalho, porque o nosso Grêmio vai precisar de muito trabalho, de muita atenção e de muito carinho. Que a gente 2022 está sendo um ano assim, de muita judiação para o torcedor gremista e que 2021 já foi. Desculpa, 22, né? E que 23 seja um ano muito melhor de reconstrução, mas que, quem sabe, a gente consegue aí dar uma mordida numa Copa do Brasil ou chegar bem posicionado num Brasileirão. Gente, quero deixar um abraço aqui também para o rapaziada do Ativo, ó. Muito obrigado pela parceria. Vou comprar, viu? Eu acho que eu vou dar uma segurada nesse ativo aqui para ti. Comprar esse ativo. Um abraço, cara. O pessoal do Ativo, o link tá na descrição. Rapaziada também da Golden Token Brasil, o link também tá na descrição. E quem fizer a compra de 10 tokens ganha uma camiseta do Grêmio. Te liga, clica no link que tá na descrição para saber mais. Tá bom, gente? O Papo Gremista volta segunda-feira que vem e convidado a gente durante a semana vai firmando aí o convidado e informa vocês nas redes sociais da Pachola, na minha, do Farid e também do César. Uma boa noite para todo mundo aí. O Grêmio não adianta. Valeu!